Agora para a manchete da Socorro, Ari, que trata de extremismo. Extremismo na Europa, sempre um tema candente. Ari. Xenofobia e violência. Governo de Portugal condena ataques de homens encapuzados com arma de fogo contra imigrantes na cidade de Porto. Foi lá no Porto? Como foi isso, Socorro? Naquela bela cidade, né, Amadeu? Na bela cidade do Porto. Amadeu, foram 3 ataques contra imigrantes na última sexta-feira no Porto. E desses 3 ataques, 10 pessoas, 10 migrantes precisaram de atendimento médico, foram levados para um hospital. O caso mais grave aconteceu em um apartamento em que vivem 10 imigrantes. São 9 da Argélia, no norte da África, e 1 da Venezuela. E aí eles relatam que homens encapuzados, com uma arma de fogo, com facas e bastões que seriam provavelmente tacos de beisebol, eles invadiram esse apartamento, eles quebraram as portas, espancaram os moradores, espancaram as pessoas que vivem lá, além de abusar, de agredir verbalmente, tipo, vai embora para o seu país, sai do meu país, sai daqui. Isso foi o primeiro caso. Além do que a gente vê nessas imagens, Amadeu, eles também quebraram muita coisa dentro do imóvel, dentro do apartamento. Eles saíram quebrando o que viam pela frente. Esse foi o primeiro caso. As testemunhas, as vítimas, disseram que foi meia hora de puro terror, acharam que iam morrer, e um teve que pular a janela do apartamento, no primeiro andar, para tentar escapar, e ele quebrou uma perna e também quebrou um braço. Bem, pouco tempo depois desse ataque, desse que foi o mais grave, homens também com tacos de beisebol teriam agrediram um imigrante do Marrocos, um marroquino. Isso aí foi logo depois desse ataque mais grave. E sempre com as mesmas características, encapuzados, com tacos de beisebol. E o primeiro ataque da noite, Amadeu, da noite de sexta-feira, foram provavelmente 5 homens ou mais, foi um grupo de homens, também armados com tacos de beisebol, que agrediram 2 argelinos. A polícia de Portugal já identificou 6 suspeitos, podem ser aí acusados de crime de ódio. Desses 6 suspeitos identificados, um foi detido, é um de 26 anos, ele foi detido por porte ilegal de arma. Todos os 6 são portugueses, confirmado pela polícia. A polícia que também investiga se esses agressores têm ligação com a extrema-direita, e mais especificamente com um grupo chamado 1143, que é o ano que seria aí o ano da fundação de Portugal. Esse grupo 1143, que também é ligado a torcedores extremistas em Portugal. Há muitos neonazistas, eles organizam várias marchas. A última marcha que eles organizaram foi no mês de abril, e o lema da marcha era menos imigração e mais habitação. E a polícia já constatou, já verificou que pelo menos um desses agressores participa dessas marchas. Outro fato que chama atenção é que moradores e comerciantes desses bairros em que aconteceram os ataques têm relatado o aumento da violência. Eles dizem que aumentou bastante, aumentaram furtos e roubos, e muitos atribuem aos imigrantes. Nada confirmado. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, condenou, disse que a violência racial e a xenofobia não têm lugar na sociedade portuguesa. Amadeu. Mundo ficando cada vez mais perigoso com o avanço dessa onda reacionária extremista, professor Vila. Veja, Amadeu, o que a Socorro nos apresenta, né? Vamos lembrar do Partido Chega, né? O Partido Chega, na última eleição recente aí de Portugal, teve uma votação expressiva. Eles são salazaristas, fascistas e outros nazistas. Tem diferença entre essas 3 conceituações, mas academicamente falando, né? Mas são salazaristas, que tem a ver com a ditadura que foi derrubada a 25 de abril de 74, na célebre Revolução dos Cravos, a forte presença do fascismo, e nazista. Lembre-se, quando Hitler morreu, isso é importante, final de abril de 45, em Portugal,
a bandeira foi colocada a meio pau. É incrível isso, mas olha a literatura e a historiografia portuguesa, o único país que a bandeira estava a meio pau, em Lisboa, governo da República Portuguesa, quem era o primeiro-ministro, o chefe, na verdade, que administrava aquela ditadura, Antônio Salazar. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. E esses movimentos extremistas, lembrar que o partido Chega é assim com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Lembre-se que eles estavam nessa reunião que teve na Hungria, recente, em Budapeste, com Orbán, que é antissemita também, porque o bolsonarismo é antissemita. Não caiu na ilusão, porque quem está com o nazista tem necessariamente a condição sine qua non, é antissemita. Então ele não podia estar com a neta do ministro da Fazenda do Hitler, o Eduardo Bolsonaro, assim como o pai, se não é antissemita. Isso é óbvio que eu estou dizendo, né? É a lógica aristotélica. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Né? Então, a questão que está colocada, esse extremismo que tem lá em Portugal, que nós estamos assistindo, é o que eles querem trazer para o Brasil. E vão buscar achar os inimigos internos. É um perigo. Nós estamos flertando com a guerra civil. O bolsonarismo é antessala da guerra civil. Aliás, os próprios portugueses dizem que é um mito, eu já vi documentários sobre isso, é um mito que os portugueses são acolhedores e recebem todo mundo bem. Não é assim não, né? O que a gente, claro que tem português que vai sim acolher, que vai sim receber de braços abertos, mas tem agora um movimento político neofascista que em Portugal é representado por esse partido que o professor Vila falou, Chega, pelo André Ventura, que é o líder desse partido, que tem como alvo os imigrantes. Eles fazem um discurso político em que eles usam como escada os imigrantes. Aqui no Brasil, o bolsonarismo ataca a comunidade gay, a LGBTQIA+. Não são os imigrantes o alvo aqui, mas eles sempre buscam um alvo. Na Europa, óbvio, são os imigrantes e Portugal segue nessa também. Então, a gente vai ver cada vez mais situações onde os imigrantes vão sim estar em risco, porque tem um discurso político que está tentando normalizar o ataque aos imigrantes, como foi lá o professor Vila, é a antessala de uma guerra civil, esse tipo de movimento. Não à toa, se eu estiver errado, por favor, me corrija, professor Vila, mas aquele lema Deus, Pátria e Família, adotado pelo Bolsonaro, era do Salazar, do Antônio Salazar. Exato. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Exato, então, assim, o Bolsonaro, ele copiou, o professor Vila já disse que eu estou certo, então eu já estou mais tranquilo. Então é isso mesmo, esse lema foi um dos que o Bolsonaro copiou, que tem, obviamente, uma conotação, na verdade, fascista, que vem do fascismo português. Então, Bolsonaro tem um perfil, digamos assim, parecido com o do André Ventura, que é o líder do partido Chega lá em Portugal. E o Chega conseguiu a proeza, o André Ventura, de ser enxotado pela direita democrática de Portugal. Ao contrário da direita brasileira, que se uniu a um sujeito que tinha um discurso de guerra civil, que o Bolsonaro falava literalmente em guerra civil, a direita daqui se uniu com o Bolsonaro, a direita de lá não. Eles se uniram à esquerda, o centro-direita de lá, a direita democrática, exatamente para evitar, pelo menos por hora,